Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Deixa eu saber aí nos comentários de qual cidade você está me acompanhando hoje. Adoro conhecer vocês que estão do outro lado da tela e quero dedicar uma saudação especial no próximo vídeo. Você acredita que um casamento por conveniência pode se transformar no amor da sua vida? Que 3 anos de indiferença podem ser apagados por um único beijo? Ele era Rafael Matarazzo, herdeiro bilionário de São Paulo. Ela, Isabela Santos, uma arquiteta que sacrificou seus sonhos para salvar a família da falência. Um acordo frio selou o destino dos dois. Casamento sem amor, quartos separados, vidas paralelas. Por 3 longos anos, eles foram estranhos sob o mesmo teto. Até que Diego Álvares apareceu e mudou tudo. Quando Rafael percebeu que estava perdendo sua esposa para outro homem, descobriu uma verdade devastadora. Estava apaixonado por ela desde o primeiro dia. Mas seria tarde demais para reconquistar o coração da mulher que havia ignorado por tanto tempo? A rotina nunca mudava. Isabela Santos acordava às 5h30 da manhã, no quarto de hóspedes da mansão dos Matarazzo, no coração dos jardins. O despertador mal tocava antes dela já estar de pé, movendo-se em silêncio pelos corredores de mármore e Carrara que ecoavam seus passos descalços. O banho era rápido, o cabelo castanho preso num coque discreto, a roupa escolhida sempre em tons neutros, bege, cinza, branco, cores que sussurravam em vez de gritar. Às 6h em ponto, ela descia a escadaria de mogno até a cozinha gourmet, um ambiente que mais parecia cenário de revista de decoração do que um lugar onde pessoas realmente viviam. Ali, preparava o café da manhã para um marido que a tratava como uma peça de mobiliário caro, necessária para compor o ambiente, mas dispensável de qualquer atenção real. Rafael Matarazzo descia às 6h15 com a pontualidade de um relógio suíço. Terno italiano impecável, cabelos negros penteados com gel importado, olhos cor de aço que pareciam calcular o valor de tudo ao redor, exceto dela. 3 anos de casamento. E Isabela conseguia contar nos dedos de uma mão as conversas que tiveram além de bom dia e boa noite. Ela colocava a xícara de café na bancada de granito preto exatamente quando seus sapatos italianos tocavam o piso da cozinha. Café preto, sem açúcar, sem leite. Ela havia aprendido suas preferências através da observação, nunca da conversa. Ele pegava a xícara sem sequer olhar para ela, checava os e-mails no celular de última geração e saía pela porta da garagem rumo ao grupo Matarazzo sem uma palavra. Isabela permanecia ali, comendo sua torrada integral em silêncio, olhando pela janela panorâmica para o jardim que ela mesma cuidava. Às vezes se perguntava como sua vida havia se tornado essa gaiola dourada, linda por fora, sufocante por dentro. As memórias de como chegou ali ainda doíam como feridas abertas. 3 anos atrás, ela era Isabela Santos, recém-formada em arquitetura pela USP, com sonhos de transformar a paisagem urbana de São Paulo. Tinha projetos na gaveta, ideias inovadoras para a habitação social, planos de sustentabilidade que poderiam revolucionar a construção civil brasileira. Então, a construtora Santos, empresa de 3 gerações da sua família, desmoronou como um castelo de cartas. Tudo começou com a crise econômica de 2015. O pai, João Santos, sempre fora um homem honesto demais para os padrões da construção civil brasileira. Enquanto concorrentes superfaturavam obras públicas e driblavam a legislação ambiental, ele insistia em fazer tudo dentro da lei. Quando a Operação Lava Jato explodiu e o setor da construção entrou em colapso, quem estava limpo também afundou junto com os sujos. Os contratos públicos secaram. As obras particulares foram canceladas. Os bancos cortaram o crédito. Em questão de meses, uma empresa que empregava 200 famílias e existia há 60 anos estava à beira da falência. As dívidas eram astronômicas, 50 milhões de reais que destruiriam não apenas a empresa, mas também a casa onde Isabela cresceu, o apartamento dos avós, tudo. Foi então que Carmen Santos, sua mãe, fez o acordo que mudaria sua vida para sempre. A reunião aconteceu numa tarde chuvosa de março, no escritório envidraçado do 35º andar do edifício Matarazzo,
no centro financeiro de São Paulo. Isabela lembrava de cada detalhe: o cheiro de couro das poltronas, o barulho da chuva contra as janelas, os olhos vermelhos da mãe depois de horas chorando. Helena Matarazzo, matriarca da família, era uma mulher de 65 anos que ainda comandava os negócios com punho de ferro. Cabelos grisalhos presos num coque elegante, tailleur Chanel, joias discretas, mas caríssimas. Ela falou como quem negocia a compra de um imóvel. "O Rafael precisa se casar", disse ela sem rodeios. "Tem 32 anos, é solteiro, e isso prejudica a imagem da empresa. Os investidores não confiam em homem solteiro nessa idade. Acham que é instável, irresponsável." Carmen Santos engoliu o orgulho e assentiu. Isabela apenas escutava, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. "Sua filha tem o perfil que precisamos. Formação superior, família tradicional, boa aparência, discreta. O casamento resolveria os problemas de todos." O acordo era simples e brutal na sua objetividade. Isabela se casaria com Rafael Matarazzo, participaria dos eventos sociais necessários, manteria a aparência de um casamento estável. Em troca, todas as dívidas da construtora Santos seriam quitadas e a família receberia ainda uma quantia suficiente para recomeçar a vida. O primeiro encontro entre Isabela e Rafael foi numa cafeteria do shopping Iguatemi, numa quinta-feira à tarde. Ele chegou 15 minutos atrasado, falando no celular sobre aquisição de terrenos. Desligou apenas quando se sentou à sua frente. "Isabela Santos", ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Formada em arquitetura pela USP, 25 anos, sem namorado sério no momento. Ela assentiu, impressionada com como ele havia resumido sua vida em uma linha. "O arranjo é vantajoso para ambas as partes", continuou Rafael, como se estivesse apresentando um plano de negócios. "Você terá segurança financeira. Eu terei estabilidade social. Suas responsabilidades serão mínimas. Alguns jantares, eventos da empresa, manter as aparências." "E quanto à vida pessoal?", Isabela perguntou, surpresa com a própria coragem. "Cada um mantém sua privacidade. Quartos separados, rotinas independentes. Você terá uma mesada generosa e liberdade total, desde que seja discreta." Isabela aceitou porque não havia escolha. A alternativa era ver a família na ruína e o legado do avô destruído. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia pequena, mas elegante na Igreja do Rosário, no centro histórico de São Paulo. Apenas as 2 famílias presentes. Isabela usou um vestido simples de crepe. Rafael, um terno Hugo Boss. As fotos saíram perfeitas. Um casal jovem e bonito, sorrindo para as câmeras. Ninguém veria a frieza por trás dos sorrisos. A lua de mel foi em Gramado, apenas um fim de semana para manter as aparências. Quartos separados no hotel, jantares educados, conversas sobre o tempo. Rafael passava o dia trabalhando no notebook. Isabela caminhava sozinha pelas ruas floridas da cidade. Agora, 3 anos depois, a rotina estava estabelecida. Isabela acordava cedo, cuidava da casa, tendia o jardim. Rafael saía para trabalhar e voltava tarde. Jantavam juntos apenas quando havia visitas. Dormiam em quartos separados no final de um corredor que parecia quilométrico. O jardim havia se tornado seu refúgio. Nos fundos da mansão, um espaço de 500 metros quadrados que antes era apenas gramado inglês bem aparado. Isabela havia convencido Rafael a deixá-la redesenhá-lo, e ele concordou com indiferença, contanto que não gastasse muito. Ela transformou aquele espaço numa explosão de cores tipicamente brasileira. Ipês amarelos e roxos, jasmins que perfumavam as noites, uma horta orgânica onde cultivava temperos e ervas, bromélias nativas, orquídeas delicadas, um pequeno lago com carpas douradas. Era o único lugar na mansão onde se sentia realmente ela mesma. Naquela manhã de quinta-feira, como todas as outras, Isabela estava ajoelhada entre os canteiros de manjericão quando o celular vibrou no bolso. O nome de Rafael na tela a fez franzir o senho. Ele nunca ligava durante o expediente. "Alô?" Atendeu, limpando a terra das mãos na jardineira. "Isabela." A voz dele carregava o tom frio de sempre.
Preciso que você me acompanhe a um evento hoje à noite. Ela piscou surpresa. Em 3 anos de casamento, nunca havia aparecido publicamente como esposa dele. Que tipo de evento? Coquetel de negócios no Clube Pinheiros. Investidores internacionais. 19h30. O Clube Pinheiros. Isabela conhecia de nome. Um dos clubes mais tradicionais e exclusivos de São Paulo, frequentado pela elite da cidade há mais de um século. Por que agora? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Uma pausa. Questões de imagem. Você é minha esposa. É hora de agir como tal. A linha ficou muda, deixando Isabela encarando o telefone. Depois de 3 anos sendo invisível, por que ele repentinamente precisava que ela fosse vista? O resto do dia passou num borrão de nervosismo. Isabela não tinha roupa adequada para um evento daquele nível. Seus vestidos eram bonitos, mas para jantares casuais, não para a alta sociedade paulistana. Decidiu ir ao shopping Iguatemi, usando o cartão de crédito que Rafael havia dado no casamento e que raramente utilizava. Na Daslu, uma vendedora experiente a ajudou a escolher um vestido midi de seda azul marinho, elegante sem ser chamativo. Sapatos de salto médio, uma bolsa pequena, joias discretas. No salão do Hotel Fasano, refez o cabelo e a maquiagem. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Há quanto tempo não se arrumava de verdade? Às 19h30 em ponto, ela desceu a escadaria da mansão. Rafael a esperava no hall, impecável num terno azul escuro que realçava seus olhos cinzentos. Quando a viu, alguma coisa passou rapidamente pelo seu rosto. Surpresa, talvez até admiração. Mas desapareceu tão rápido que ela achou ter imaginado. Você está apresentável, ele disse, oferecendo o braço com cortesia mecânica. Apresentável. Isabela engoliu a mágoa e segurou o braço dele, sentindo através do tecido fino do terno a firmeza dos músculos. Era a primeira vez que se tocavam em meses. O Clube Pinheiros era ainda mais imponente do que ela imaginara. Arquitetura clássica, jardins impecáveis, salões decorados com móveis de época e obras de arte. O coquetel acontecia no Salão Nobre, um ambiente de teto alto com lustres de cristal e janelas que davam para os jardins iluminados. A elite paulistana estava ali em peso. Empresários que ela conhecia dos jornais, políticos, herdeiros de fortunas centenárias. As mulheres usavam vestidos que custavam mais que carros populares, joias que brilhavam como pequenos sóis. Rafael a guiou pelo salão com a mão nas suas costas, apresentando-a com eficiência profissional. Minha esposa, Isabela, dizia ele sem variação no tom. As pessoas sorriam educadamente e seguiam em frente. Ela começou a entender seu papel ali. Era um acessório, uma prova de que Rafael Matarazzo era um homem casado, estável, confiável. Foi então que conheceu Diego Alvarez. Ele era diferente dos outros homens presentes. Mais jovem que Rafael, talvez uns 30 anos, com um sorriso fácil e olhos castanhos que pareciam genuinamente interessados quando Rafael os apresentou. Senhora Matarazzo, Diego disse, beijando sua mão com galanteria latina. Rafael tem uma esposa muito mais bonita do que merece. Isabela sentiu o rosto esquentar. Quando foi a última vez que alguém a havia elogiado tão diretamente? Rafael não pareceu achar graça. Diego está expandindo os negócios para o Brasil. Agronegócio sustentável na Argentina. Que interessante, Isabela disse, e percebeu que realmente estava interessada. Que tipo de sustentabilidade? Os olhos de Diego se iluminaram. Agricultura regenerativa, energias renováveis, turismo rural consciente. Acredito que o agronegócio pode enriquecer sem destruir. Enquanto Diego falava sobre seus projetos, Isabela se viu genuinamente engajada pela primeira vez em anos. Aqui estava alguém que via os negócios como algo além de lucro e poder. Você parece entender muito de desenvolvimento sustentável, Diego observou. Trabalha na área? Isabela sentiu a mão de Rafael apertar levemente suas costas. Um aviso. Estudei arquitetura, mas não exerço,
respondeu cuidadosamente. Que desperdício, Diego disse, e havia sinceridade genuína na voz. Alguém com sua inteligência deveria estar mudando o mundo. Antes que Rafael pudesse responder, Diego foi chamado por outros investidores, mas não antes de discretamente colocar seu cartão na mão de Isabela. Adoraria continuar nossa conversa em outro momento, disse com um sorriso que a fez se sentir vista de verdade pela primeira vez em 3 anos. A volta para casa foi tensa, carregada de palavras não ditas. Rafael dirigia seu BMW em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante, o maxilar tensionado. Noite interessante. Isabela comentou, testando as águas. Alvarez parecia muito interessado em você, Rafael respondeu, a voz perigosamente baixa. Ele estava sendo educado. Educado. Rafael riu sem humor. Homens como Diego Alvarez não são apenas educados com mulheres casadas. Isabela se virou para estudar o perfil dele. Isso é problema meu? Você é minha esposa. No papel, ela rebateu, surpresa com a própria coragem. Durante 3 anos você me tratou como se eu fosse invisível. Por que agora, de repente, importa se alguém me nota? Rafael estacionou na garagem da mansão e desligou o motor. No silêncio súbito, Isabela podia ouvir os próprios batimentos cardíacos. Ele se virou para encará-la, os olhos cinzentos intensos na penumbra. Você é minha esposa, Isabela, em todos os sentidos que importam. Mesmo? Ela desafiou. Desde quando você decidiu isso? Porque durante 3 anos eu fui apenas uma peça de decoração na sua vida perfeita. Alguma coisa mudou na expressão de Rafael, uma rachadura na máscara de gelo. Por um momento, ela pensou ter visto algo vulnerável por baixo da superfície. Mas então, a máscara voltou ao lugar. As coisas mudam, ele disse simplesmente. Isabela riu, mas não havia humor algum no som. Sim, mudam, mas às vezes é tarde demais. Ela saiu do carro e entrou na mansão, deixando Rafael sozinho na garagem escura, forçado pela primeira vez a confrontar o que sua negligência poderia custar. Naquela noite, Isabela deitou em sua cama de solteira, o cartão de Diego na mesa de cabeceira. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sentia como uma mulher que valia a pena conhecer, e a sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e embriagante. No corredor, Rafael caminhava pelo seu escritório, repassando cada momento da noite. A maneira como Diego havia olhado para Isabela, como ela havia sorrido em resposta, como ela o havia desafiado no carro, tudo apontava para uma verdade terrível. Ele estava perdendo-a, e nem sequer havia percebido que ela era sua para perder. O jogo havia mudado, e Rafael Matarazzo não tinha mais certeza se conhecia as regras. Isabela acordou naquela sexta-feira com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em 3 anos, algo havia mudado na rotina estabelecida. O cartão de Diego Álvares ainda estava na mesa de cabeceira, onde ela o havia deixado na noite anterior, como um pequeno símbolo de que existia um mundo além daquelas paredes de mármore. Amanhã seguiu o protocolo habitual. Banho silencioso, roupas neutras, café preparado com precisão militar. Mas quando Rafael desceu às 6h15, alguma coisa era diferente. Ele a observou por alguns segundos antes de pegar a xícara, seus olhos cinzentos estudando-a como se tentasse decifrar um código. Bom dia, ele disse, e havia uma hesitação na voz que ela nunca havia notado antes. Bom dia, Isabela respondeu, surpresa com o cumprimento. Geralmente ele apenas pegava o café e saía. Rafael tomou um gole, continuou olhando para ela. Sobre ontem à noite? Isabela levantou os olhos da torrada, o coração acelerando ligeiramente. Sim. Você se saiu bem. Foram comentários positivos. Era o elogio mais próximo que ela havia recebido dele em 3 anos. Obrigada. Ele assentiu bruscamente, checou o celular e saiu como sempre. Mas algo havia mudado no ar entre eles, uma tensão que não existia antes. O dia se arrastou. Isabela tentou se concentrar no jardim, replantando as mudas de orquídeas que havia comprado na semana anterior, mas sua mente voltava constantemente para a noite anterior.
As palavras de Diego ecoavam em sua cabeça. Alguém com sua inteligência deveria estar mudando o mundo. Será que ele estava certo? Será que ela havia desperdiçado 3 anos da sua vida sendo uma boneca decorativa quando poderia estar fazendo algo significativo? Por volta das 14h, enquanto regava os jasmins, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Senhora Matarazzo? Aqui é Diego Alvarez. Espero não estar incomodando. O coração de Isabela deu um salto. Diego? Não está incomodando. Não consegui parar de pensar na nossa conversa de ontem. Você tem uma perspectiva muito interessante sobre desenvolvimento sustentável. Gostaria de continuar nossa discussão em um ambiente mais apropriado. Isabela olhou ao redor do jardim vazio, da mansão silenciosa. O que você tem em mente? Que tal um almoço? Conheço um lugar na Vila Madalena, o restaurante Mani. Comida brasileira contemporânea, ambiente descontraído. Amanhã, às 13h. A Vila Madalena. Há anos que Isabela não ia àquele bairro boêmio, cheio de vida e criatividade. Durante a faculdade, era lá que ela e os amigos se reuniam para discutir projetos arquitetônicos inovadores, sonhar com um futuro melhor para São Paulo. Eu não sei se posso. Por favor. A voz de Diego era gentil, persuasiva. Apenas uma conversa entre profissionais. Tenho uma proposta que pode interessá-la. Isabela fechou os olhos. 3 anos de não posso, não devo, não é apropriado. Quando foi a última vez que havia feito algo apenas porque queria? Tudo bem, às 13h. Perfeito. Até amanhã, Isabela. Ele havia chamado pelo primeiro nome, sem o formal, Senhora Matarazzo. De alguma forma, isso a fez se sentir mais ela mesma do que havia se sentido em muito tempo. Naquela noite, Rafael chegou mais tarde que o usual. Isabela estava na sala de estar, folheando uma revista de arquitetura que havia comprado impulso naquela tarde, quando ouviu a chave na porta. Ele entrou carregando a tensão do dia nos ombros, o terno ligeiramente amarrotado, uma expressão cansada no rosto. Parou ao vê-la no sofá como se não esperasse encontrá-la ali. Boa noite, disse ele, afrouxando a gravata. Boa noite. Como foi seu dia? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Eles não faziam esse tipo de conversa casual. Longo, reuniões com investidores japoneses. Ele hesitou. E o seu? Tranquilo. Cuidei do jardim. Rafael assentiu, mas não se moveu em direção ao escritório como fazia normalmente. Em vez disso, permaneceu ali, como se quisesse dizer alguma coisa a mais. Isabela. Sim? Sobre ontem. O que Alvarez disse? Sobre você trabalhar. Você gostaria de fazer isso? A pergunta a pegou de surpresa. Trabalhar? No Grupo Matarazzo. Temos projetos de expansão que poderiam se beneficiar da sua experiência em arquitetura. Isabela fechou a revista, estudando o rosto dele. Por que agora? Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de incerteza. Talvez seja a hora de rever alguns arranjos. Não era exatamente uma declaração de amor, mas vinda de Rafael era quase revolucionário. Vou pensar sobre isso, Isabela disse cuidadosamente. Ele assentiu. Claro, não há pressa. Mas havia algo na voz dele que sugeria o contrário. No sábado, Isabela acordou com borboletas no estômago. Não conseguia lembrar da última vez que havia se sentido animada com alguma coisa. Escolheu as roupas com cuidado. Uma calça jeans escura, uma blusa de seda branca, sapatos baixos confortáveis. Nada muito formal, mas elegante. Queria se sentir ela mesma, não a esposa troféu de Rafael Matarazzo. Rafael havia saído cedo para jogar tênis no clube, como fazia todos os sábados. Deixou um bilhete na cozinha. Volto às 16h. Isabela pegou um Uber para a Vila Madalena, preferindo não usar o motorista da família. Queria anonimato, liberdade, a sensação de ser apenas Isabela Santos por algumas horas. O restaurante Mani ficava numa casa antiga, reformada, com jardim interno e decoração que misturava contemporâneo com rústico. Era exatamente o tipo de lugar que ela adorava. Autêntico,
acolhedor, cheio de personalidade. Diego já estava lá quando ela chegou, sentado numa mesa no jardim, folheando alguns documentos. Quando a viu, levantou-se com um sorriso caloroso. Isabela, você está linda. Esse ambiente combina muito mais com você do que aqueles salões formais. Ela sentiu o rosto esquentar com o elogio. Obrigada. Este lugar é maravilhoso. Não é? Descobri semana passada. A chefe Helena Rizzo realmente entende de gastronomia brasileira contemporânea. Eles pediram o menu degustação e uma garrafa de vinho branco nacional. Pela primeira vez em anos, Isabela se permitiu relaxar completamente. Então, Diego disse depois que o sommelier serviu o vinho, me conte sobre seus projetos na faculdade. O que você sonhava fazer? Isabela tomou um gole de vinho, sentindo o álcool relaxar seus músculos tensos. Habitação social sustentável. Eu tinha essa ideia louca de criar conjuntos habitacionais que fossem verdadeiras comunidades, com espaços verdes, hortas comunitárias, sistemas de captação de água da chuva. Os olhos dela se iluminaram conforme falava, as palavras fluindo como não acontecia há anos. E por que parou? A pergunta simples a fez pausar. A vida mudou de direção. O casamento. Não era uma pergunta. Diego havia feito sua pesquisa. O casamento foi uma necessidade familiar. Às vezes fazemos sacrifícios pelos que amamos. E agora? Ainda sente que precisa fazer esses sacrifícios? Isabela girou a taça de vinho entre os dedos. Não sei. Durante tanto tempo, simplesmente, parei de pensar sobre o que eu queria. Talvez seja a hora de começar a pensar de novo. O primeiro prato chegou. Uma entrada delicada de peixe com frutas tropicais. A apresentação era uma obra de arte. Falei sério sobre ter uma proposta para você, Diego disse, cortando delicadamente o peixe. Estou expandindo para o Brasil, mas preciso de alguém que entenda tanto o mercado local quanto conceitos de sustentabilidade. Alguém como você. Diego, me escute primeiro. Seria um projeto de ecoturismo no Pantanal. Lodges sustentáveis, impacto ambiental mínimo, benefício direto para as comunidades locais. Você projetaria as estruturas, eu cuidaria do financiamento e marketing internacional. Isabela sentia o coração acelerado. Era exatamente o tipo de projeto com que sempre sonhara. Seria incrível, admitiu. Então aceite. Não é tão simples. Por que não? Você é livre, independente. Sou casada, com um homem que a mantém como prisioneira numa gaiola dourada. As palavras atingiram como um soco, porque eram verdadeiras. Rafael não é ruim, Isabela disse, surpreendendo-se por defendê-lo. Ele é só complicado. Homens complicados são aqueles que choram assistindo filmes românticos, não os que ignoram a esposa por 3 anos. Diego se inclinou sobre a mesa, os olhos castanhos intensos. Isabela, você é brilhante, apaixonada, cheia de vida. Merece alguém que veja isso, que valorize isso. E você se candidata ao posto? A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia. Diego sorriu. Se você me deixasse, seria o homem mais sortudo do mundo. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Isabela sentia como se estivesse numa encruzilhada, com 2 caminhos completamente diferentes à sua frente. Preciso ir, disse finalmente. Claro, Diego sinalizou para o garçom trazer a conta. Mas pense no que conversamos, sobre o projeto e sobre tudo mais. Do lado de fora do restaurante, ele segurou as mãos dela. Isabela, você não precisa decidir agora. Mas quando decidir, lembre-se de que merece ser feliz. Completamente, incondicionalmente feliz. Ele se inclinou e beijou sua testa, um gesto terno que a fez fechar os olhos. No Uber de volta para casa, Isabela sentia como se estivesse saindo de um sonho. As ruas da Vila Madalena passavam pela janela. Grafites coloridos, casas charmosas, pessoas jovens caminhando despreocupadamente. Era um mundo tão diferente da formalidade sufocante dos jardins.
Chegou em casa às 15h30. Rafael ainda não havia retornado. Subiu para o quarto, trocou de roupa, tentou se recompor. Mas o espelho refletia uma mulher diferente da que havia saído pela manhã. Havia cor em suas bochechas, brilho em seus olhos. Havia vida. Rafael chegou pontualmente às 16h, suado do tênis, cabelos bagunçados. Parou no hall quando a viu descendo as escadas. "Boa tarde", disse ele, estudando-a com atenção. "Você saiu?" "Fui almoçar." "Onde?" A pergunta soou mais intensa do que curiosidade casual. "Na Vila Madalena." "Sozinha?" Isabela hesitou. Mentir seria a coisa segura a fazer, mas de repente estava cansada de sempre fazer a coisa segura. "Não, com Diego Álvares." O rosto de Rafael se fechou como uma cortina pesada caindo. "Entendo. Foi apenas um almoço profissional." "Claro que foi." A voz dele era perigosamente controlada. "E sobre o que vocês conversaram profissionalmente?" "Projetos de arquitetura sustentável. Ele tem algumas ideias interessantes." "Tenho certeza de que tem." Rafael subiu as escadas, passou por elas sem outro olhar e seguiu direto para o quarto. A porta fechou com um clique definitivo. Isabela permaneceu no hall, o coração batendo forte. Era a primeira vez em 3 anos que havia provocado uma reação emocional real nele. Raiva ainda era melhor que indiferença. Naquela noite, jantaram em silêncio absoluto. Rafael cortava a comida com movimentos precisos demais, controlados demais. Isabela tentava comer, mas cada garfada parecia virar cimento em sua garganta. "Rafael", disse finalmente, incapaz de suportar a tensão. "Sim? Podemos conversar sobre isso?" "Sobre o quê? Sobre minha esposa almoçando com outro homem? Sobre ela esconder isso de mim? Sobre o que mais está escondendo?" As palavras saíram como lâminas afiadas. Isabela sentiu raiva borbulhando em seu peito. "Esconder? Durante 3 anos você não demonstrou o menor interesse pela minha vida. Por que agora, de repente, quer saber de cada movimento meu? Porque você é minha esposa! No papel!" Isabela bateu o punho na mesa, fazendo os talheres tilintarem. "Durante 3 anos fui uma estranha na minha própria casa. Agora, porque um homem me trata como ser humano, você resolve se lembrar de que sou casada com você?" Rafael levantou-se abruptamente, a cadeira raspando no chão. "Aquele homem não está interessado em arquitetura, Isabela. Ele está interessado em você." "E daí se estiver?" As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. "Pelo menos alguém está." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael a encarou como se ela tivesse acabado de esbofeteá-lo. "Entendo", disse ele finalmente, a voz como gelo. "Então é assim que você se sente." "Rafael, eu não quis dizer..." "Não." Ele levantou a mão. "Você foi muito clara." Rafael saiu da sala de jantar, deixando Isabela sozinha com a culpa queimando em sua garganta. Ela havia cruzado uma linha, e ambos sabiam que não havia como voltar. Mais tarde, deitada em sua cama solitária, Isabela olhava para o teto tentando entender o que estava acontecendo com sua vida. Em 24 horas, tudo havia mudado. Diego havia plantado sementes de possibilidade em sua mente. Rafael, pela primeira vez, havia demonstrado algo além de indiferença. Mas era ciúme, não amor. E Isabela não tinha certeza se isso era suficiente. Do outro lado do corredor, Rafael caminhava pelo escritório como um animal enjaulado. A imagem de Isabela almoçando com Diego, sorrindo para ele da forma como nunca sorria para Rafael, queimava em sua mente como ferro em brasa. Ele havia passado 3 anos construindo muros ao redor do coração, mantendo distância para proteger a si mesmo. Agora percebia que, ao fazer isso, havia empurrado sua esposa direto para os braços de outro homem. E a pior parte era que não podia culpá-la por isso. O jogo havia mudado completamente, e Rafael Matarazzo estava descobrindo que talvez já fosse tarde demais para aprender as novas regras. O domingo amanheceu cinzento sobre São Paulo, com nuvens pesadas que ameaçavam chuva.
Isabela acordou com os olhos inchados, depois de uma noite em claro repassando cada palavra da discussão com Rafael. O silêncio da mansão parecia mais opressivo que nunca, carregado de ressentimentos e coisas não ditas. Desceu para a cozinha às 6 horas, esperando encontrar o ambiente vazio como sempre aos domingos. Rafael nunca saía do quarto antes das 8 horas nos fins de semana. Por isso quase deixou cair a garrafa de água quando o encontrou parado diante do fogão, mexendo alguma coisa numa frigideira. Ele vestia apenas uma camiseta branca e calça de moletom cinza, os cabelos despenteados, os pés descalços. Era a primeira vez em 3 anos que Isabela o via em roupas casuais, e a visão a deixou momentaneamente sem fala. Sem os ternos impecáveis e a postura rígida, Rafael parecia mais jovem, mais humano. "Bom dia", disse ele sem se virar, a voz cuidadosamente neutra. Bom dia." Isabela hesitou na entrada da cozinha. "O que você está fazendo?" "Panquecas." Ele virou uma delas na frigideira com movimentos surpreendentemente hábeis. "Achei que poderíamos tomar café juntos." A bancada estava posta para 2 pessoas, pratos de porcelana, talheres de prata, suco de laranja natural, café que cheirava a paraíso. Flores do jardim dela enfeitavam um pequeno vaso no centro. Isabela piscou, confusa. "Por quê?" Rafael finalmente se virou para encará-la, e ela viu algo diferente em seus olhos cinzentos. Uma vulnerabilidade que ele nunca havia mostrado antes. "Porque fui um idiota por 3 anos, e estou cansado de fingir que você não existe." As palavras a atingiram como um soco no estômago. Isabela se segurou na parede, tentando processar o que estava ouvindo. "O que mudou?" perguntou com a voz fraca. Rafael desligou o fogo e se virou completamente para ela. "Ontem à noite, ver você saindo para almoçar com outro homem. Perceber que você sorriu para ele de uma forma que nunca sorriu para mim." Ele passou a mão pelos cabelos. "Me fez entender que eu estava sendo cego." "Cego como?" "Cego para o fato de que você é extraordinária, inteligente, linda. E que eu tenho uma esposa incrível que estava definhando bem debaixo do meu nariz, enquanto eu fingia que este casamento era apenas um contrato comercial." Isabela sentou-se numa das banquetas, as pernas tremendo ligeiramente. "Rafael, eu sei que não posso apagar 3 anos de negligência com um café da manhã", ele disse, colocando uma pilha perfeita de panquecas no prato dela. "Mas espero que seja um começo." Eles comeram em silêncio inicialmente, mas era um silêncio diferente. Não mais carregado de indiferença, mas de possibilidades. Isabela estava hipnotizada pela mudança nele. A forma como seus olhos pousavam em seu rosto quando ela falava, como ele realmente a ouvia. "Onde você aprendeu a fazer panquecas?" perguntou ela. "Na faculdade. Morei sozinho durante 4 anos antes de me formar e entrar na empresa." Rafael tomou um gole de café. "Minha mãe achou que eu deveria aprender a me virar." Que era a conversa mais pessoal que haviam tido desde o casamento. Isabela se deu conta de que não sabia quase nada sobre a vida dele antes de se tornarem marido e mulher. "E você, sempre quis ser arquiteta?" Isabela assentiu. "Desde criança, vivia construindo casinhas de boneca cada vez mais elaboradas. Meu pai dizia que eu tinha olho para design. Deve ter sido difícil parar de exercer." A observação a pegou de surpresa. Rafael nunca havia reconhecido antes que ela havia sacrificado sua carreira. "Foi?" Ela brincou com o garfo. "Às vezes acordo de manhã e por um momento esqueço que não tenho lugar para ir, projetos para desenvolver." "E se eu dissesse que você pode ter isso de volta?" Isabela levantou os olhos. "Como?" Rafael se inclinou para a frente, a intensidade em seu olhar fazendo o coração dela acelerar. "Trabalhe comigo no Grupo Matarazzo. Temos um projeto de expansão para a América Latina que seria perfeito para alguém com seu background. Hotéis ecológicos, resorts sustentáveis. Você poderia liderar todo o departamento de arquitetura e design." Era uma oferta generosa, mais do que generosa. Mas havia algo na timing que a incomodava. "Por que agora?" perguntou.
Porque justo depois de eu almoçar com Diego. Rafael hesitou, depois suspirou. Porque eu percebi que se não fizesse alguma coisa ia perder você. A honestidade brutal na voz dele a fez engolir em seco. Rafael, eu... O celular dela vibrou na bancada. Diego Alvarez. Rafael viu o nome na tela ao mesmo tempo que ela. Seu rosto se fechou ligeiramente, mas ele apenas disse: "Atenda." Isabela hesitou, depois deslizou o dedo para aceitar a chamada. "Alô?" "Isabela, querida." A voz calorosa de Diego preencheu o espaço entre ela e Rafael. "Dormiu bem?" "Não parei de pensar no nosso almoço ontem." Isabela sentiu o rosto esquentar, dolorosamente ciente dos olhos de Rafael fixos nela. "Diego, oi. Tenho uma proposta para você. Que tal jantarmos hoje? Conheço um lugar maravilhoso na Vila Madalena, o Mani. Podemos discutir o projeto do Pantanal com mais detalhes." Isabela olhou para Rafael, que havia se levantado e caminhado até a janela, as costas tensas. "Eu... não sei se posso. Por favor, Isabela. É apenas uma conversa entre colegas. Além disso, tenho algo importante para te contar sobre meus planos no Brasil." Algo rebelde despertou no peito de Isabela. Rafael havia ignorado sua existência por 3 anos. Um café da manhã não apagava isso. E Diego estava oferecendo exatamente o que ela sempre sonhou: carreira, propósito, reconhecimento. "Tudo bem?" disse ela, mantendo os olhos em Rafael. "Que horas?" 20 horas. "Te busco em casa." "Não, eu vou por conta própria." "Perfeito. Até à noite, Isabela." Quando ela desligou, Rafael ainda estava de costas para ela, olhando pela janela para o jardim que ela havia criado. "Então é essa a sua resposta?" disse ele sem se virar. "Resposta para quê?" "Para a minha oferta, para este café da manhã, para a possibilidade de tentarmos de novo." Isabela se levantou, andou até ele. "Rafael, você não pode esperar que eu esqueça 3 anos, só porque você de repente decidiu que existo." Ele se virou, e a intensidade em seus olhos a fez dar um passo para trás. "Você tem razão, não posso." Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. "Mas também não vou ficar parado assistindo você se entregar para outro homem." "Entregar?" A raiva subiu pela garganta de Isabela. "Não é da sua conta o que eu faço com minha vida. Você é minha esposa só quando convém. Durante 3 anos eu fui invisível. Agora, porque outro homem me valoriza, você resolve se lembrar de que sou casada com você." Rafael deu um passo em direção a ela, tão perto que Isabela podia sentir o calor emanando de seu corpo. "Você quer saber a verdade?" Sua voz era baixa, intensa. "Eu sempre soube que você era extraordinária, desde o primeiro dia." "Então por quê?" "Porque eu estava com medo." As palavras explodiram dele. "Medo de que, se me permitisse sentir alguma coisa por você, você descobrisse que por baixo dos ternos caros e do dinheiro, eu não passava de um homem que não sabia como amar." O silêncio que se seguiu foi carregado de revelações. Isabela olhou para Rafael, realmente olhou, e viu pela primeira vez o homem por trás da máscara de gelo. "Rafael." "Não vá jantar com ele," disse ele, a voz quase um sussurro. "Fique aqui. Deixe-me mostrar que tipo de marido eu posso realmente ser." Por um momento, Isabela vacilou. Havia algo de desesperado na voz dele, algo que mexia com seu coração de forma que ela não esperava. Mas então a realidade voltou. "Um café da manhã não apaga 3 anos de negligência," disse ela, ecoando as palavras dele. "Vou jantar com Diego." A expressão de Rafael se endureceu. "Tudo bem, mas quando você voltar hoje à noite, vamos ter uma conversa. Uma conversa de verdade." Não era um pedido. O resto do dia passou numa tensão crescente. Rafael se trancou no escritório, aparentemente trabalhando, mas Isabela podia sentir sua presença como uma tempestade prestes a estourar. Ela tentou se distrair no jardim, mas nem mesmo suas flores favoritas conseguiam acalmar a turbulência em seu peito. Às 19 horas, começou a se arrumar.
Escolheu um vestido preto que abraçava suas curvas, sapatos de salto que a faziam sentir poderosa, uma maquiagem mais marcada que o usual. Queria se sentir bonita, desejável. Queria se lembrar de quem era além de Senhora Matarazzo. Quando desceu as escadas, Rafael estava no hall. Havia trocado o moletom por uma calça social e camisa branca, as mangas dobradas até os cotovelos. Quando a viu, algo queimou em seus olhos. "Você está linda", disse ele, a voz rouca. "Obrigada." Eles se encararam por um momento eterno, o ar carregado de tudo que não conseguiam dizer. "Isabela, preciso ir." Ela passou por ele rumo à porta, mas Rafael segurou seu braço delicadamente. "Só uma coisa", disse ele, tão perto que ela podia sentir seu hálito quente contra sua pele. "Lembre-se de que você é minha esposa, em todos os sentidos que importam." O possessivo em sua voz fez algo vibrar no baixo ventre de Isabela. Ela se soltou sem responder e saiu da mansão, deixando Rafael observando pela janela. O restaurante Mani estava movimentado naquela noite de domingo. Diego já a esperava, elegante em uma camisa azul que realçava seus olhos castanhos. Levantou-se quando a viu chegar, beijando sua mão com a galanteria que ela estava começando a apreciar. "Isabela, você está radiante. Esse vestido é perfeito em você." Ela sorriu, permitindo-se relaxar pela primeira vez no dia. "Obrigada. Você também está muito bem." Eles se sentaram numa mesa reservada e Diego imediatamente pediu uma garrafa do melhor vinho da casa. "Como foi seu dia?" perguntou ele, os olhos estudando seu rosto com atenção. "Interessante", Isabela respondeu diplomaticamente. "Deixe-me adivinhar. Seu marido não ficou muito feliz com nosso almoço de ontem." A percepção dele a surpreendeu. "Como sabe?" Diego sorriu. "Conheço homens como Rafael Matarazzo. Controladores, possessivos. Aposto que ele nunca demonstrou interesse real por você até perceber que outro homem estava interessado." As palavras atingiram perto demais da verdade para ser confortável. "Rafael é complicado", disse ela. "Isabela", Diego se inclinou sobre a mesa. "Posso ser direto com você?" Ela assentiu. "Não é sobre complicação, é sobre respeito. Um homem que realmente ama uma mulher não a ignora por 3 anos. Não a trata como mobiliário caro." O sommelier chegou com o vinho, interrompendo momentaneamente a conversa. Depois que ele se afastou, Diego continuou. "Trouxe você aqui porque tenho uma proposta séria, não apenas profissional, embora seja isso também." O coração de Isabela acelerou. "Diego, me escute primeiro." Ele segurou as mãos dela sobre a mesa. "Quero que venha comigo para a Argentina. Não apenas para o projeto do Pantanal, mas para construirmos algo juntos. Uma empresa, uma vida." As palavras pairaram no ar entre eles como uma promessa e uma ameaça. "Você nem me conhece direito", sussurrou Isabela. "Conheço o suficiente. Conheço sua paixão por sustentabilidade, sua inteligência, sua bondade. Conheço a mulher incrível que está escondida atrás dessa fachada de esposa perfeita." Os olhos dele queimavam de sinceridade. "Isabela, você merece ser amada, completamente, incondicionalmente. Deixe-me mostrar como é isso." Isabela sentia como se estivesse numa encruzilhada. Diego estava oferecendo tudo: carreira, aventura, um homem que realmente a valorizava. Era tudo que sempre sonhou. Mas a imagem de Rafael naquela manhã, vulnerável em sua camiseta branca, fazendo panquecas com as próprias mãos, não saía de sua mente. "Preciso de tempo para pensar", disse finalmente. "Claro, mas não demorem muito. Algumas oportunidades não esperam." O jantar continuou, com Diego contando histórias fascinantes de seus projetos na Argentina, seus planos para o futuro. Era charming, inteligente, atencioso. Tudo que uma mulher poderia querer. Então por que ela não conseguia parar de pensar em Rafael? Quando Diego a deixou em casa às 22h30, a mansão estava toda iluminada. Isabela entrou pela porta principal
e encontrou Rafael no hall, como se estivesse esperando por ela. Ele havia trocado de roupa novamente. Agora vestia uma calça jeans escura e uma camisa preta, as mangas dobradas, o primeiro botão aberto. Os cabelos estavam ligeiramente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. "Como foi o jantar?" perguntou ele, a voz cuidadosamente controlada. "Educativo. Alvarez fez alguma proposta interessante?" Isabela estudou o rosto dele, procurando por sinais de ciúme ou raiva, mas tudo o que viu foi uma intensidade que a fez engolir em seco. "Fez. E eu disse que precisava pensar." Rafael assentiu lentamente. "Sobre trabalho ou sobre outras coisas?" A pergunta direta a pegou de surpresa. "Rafael, porque se for apenas sobre trabalho, posso superar qualquer oferta que ele fez." Rafael deu um passo em direção a ela. "Mas se for sobre outras coisas..." Ele não terminou a frase, mas a implicação pairou no ar entre eles. "O que você faria?" Isabela perguntou, surpresa com a própria coragem. Rafael deu outro passo, agora perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume masculino misturado com algo puramente dele. "Lutaria", disse ele simplesmente. "Lutaria por você até meu último suspiro." O coração de Isabela disparou. "Por quê? Por que agora, depois de todo esse tempo?" A resposta dele a pegou completamente desprevenida. "Porque eu te amo." As palavras pairaram no ar como confissão e declaração de guerra ao mesmo tempo. "Você não me ama", Isabela sussurrou. "Você nem me conhece." "Eu te conheço." Rafael levantou a mão, tocando delicadamente seu rosto. "Conheço a mulher que transforma um jardim estéril em paraíso. Que cuida de cada planta como se fosse um filho. Que sorri quando pensa que ninguém está olhando." Seus dedos traçaram a linha de sua bochecha com uma ternura que a fez fechar os olhos. "Conheço a mulher que sacrificou seus sonhos para salvar a família. Que manteve sua dignidade mesmo quando eu a tratei como uma estranha. Que ainda tem compaixão no coração apesar de tudo que passei por ela." Isabela abriu os olhos e viu lágrimas brilhando nos dele. "Eu te amo, Isabela." "Amo há muito tempo." Estava apenas com muito medo para admitir. Antes que ela pudesse responder, Rafael inclinou a cabeça e a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo de homem desesperado, de 3 anos de desejo reprimido finalmente encontrando vazão. Isabela sentiu como se estivesse pegando fogo, cada célula do seu corpo respondendo a ele de uma forma que nunca havia experimentado. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Não aceite a proposta dele", Rafael sussurrou contra seus lábios. "Fique comigo. Deixe-me passar o resto da minha vida compensando esses 3 anos." Isabela olhou nos olhos dele e viu tudo o que havia desejado durante tanto tempo. Amor, desejo, promessa de futuro. "Me peça direito", sussurrou ela. Rafael segurou seu rosto entre as mãos, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Isabela Santos Matarazzo, você me daria uma segunda chance? Me deixaria amá-la do jeito que você sempre mereceu ser amada?" As palavras que ela havia esperado 3 anos para ouvir finalmente chegaram, e Isabela percebeu que já havia tomado sua decisão no momento em que ele a beijou. "Sim", sussurrou, e selou a resposta com um beijo que prometia novos começos. Isabela acordou naquela segunda-feira com a sensação de que havia renascido. Pela primeira vez em 3 anos, não estava sozinha na cama. Rafael dormia ao seu lado, um braço possessivo ao redor de sua cintura, o rosto relaxado de uma forma que ela nunca havia visto antes. A noite anterior havia mudado tudo. Depois do beijo no hall, eles conversaram até às 3 da manhã, sentados no sofá da sala, dividindo histórias, medos, sonhos que haviam guardado por anos. Rafael contou sobre a pressão de assumir a empresa aos 25 anos após a morte do pai, sobre como havia construído muros emocionais para sobreviver ao mundo dos negócios. Isabela falou sobre seus projetos abandonados, sobre noites em claro sonhando com arquitetura sustentável, sobre a solidão dos últimos 3 anos. E então, naturalmente como respirar,
Ele a pegou no colo e a levou para seu quarto. Não foi apenas sexo, foi conexão, reconhecimento, 3 anos de distância sendo apagados com cada toque, cada beijo, cada sussurro de amor. Agora, observando-o dormir, Isabela sentia algo que não experimentava há muito tempo: esperança. O celular de Rafael vibrou na mesa de cabeceira. Ele abriu os olhos devagar, um sorriso lento se espalhando por seu rosto quando a viu. "Bom dia, minha linda", murmurou, puxando-a para um beijo longo e preguiçoso. "Bom dia", ela sussurrou contra seus lábios. "Dormiu bem?" "Melhor noite da minha vida", disse ele, e havia tanta sinceridade na voz que o coração dela se apertou. O celular vibrou novamente. Rafael suspirou, pegou o aparelho. Sua expressão mudou quando leu a mensagem. "O que é?", Isabela perguntou. "Diego Alvarez. Quer me encontrar hoje para discutir uma proposta de negócios." O nome caiu entre eles como uma pedra na água calma. Isabela se tensou ligeiramente. "O que você vai fazer?" Rafael se sentou na cama, passou a mão pelos cabelos. "Vou encontrá-lo. É hora de deixar claro que você é minha esposa e que nosso casamento não está em negociação." "Rafael, confie em mim", disse ele beijando sua testa. "Preciso fazer isso do jeito certo." 1 hora depois, Rafael estava no escritório de seu advogado, Maurício Henriques, um homem de 60 anos que cuidava dos assuntos legais da família Matarazzo há décadas. Maurício franzia o senho enquanto lia os documentos que Rafael havia trazido. "Você tem certeza disso, Rafael? É uma mudança significativa." "Absoluta certeza. Sua mãe vai ter um infarto quando souber." Rafael sorriu. "Deixe Helena comigo. Você só cuide da papelada." Às 14 horas, Rafael entrou no bar do Hotel Fasano, onde Diego o esperava numa mesa discreta no canto. O argentino estava impecável em um terno cinza, mas Rafael notou a tensão em seus ombros. "Matarazzo." Diego se levantou, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. "Obrigado por aceitar o encontro." "Alvarez." Rafael apertou a mão dele com força calculada. "Suponho que temos assuntos a discutir." Eles se sentaram, pediram uísque. Diego foi direto ao ponto. "Vou ser honesto com você, Rafael. Estou interessado em sua esposa." A franqueza pegou Rafael de surpresa, mas ele manteve a expressão neutra. "Interessado como?" "Como sócio de negócios, como mulher, como futuro." Diego tomou um gole de uísque. "Ofereci a ela uma oportunidade de trabalhar comigo na Argentina, uma chance de recomeçar. E ela disse que precisava pensar. Mas acredito que isso tenha mais a ver com lealdade mal colocada do que com vontade real." Rafael sentiu a raiva subir, mas forçou-se a manter a calma. "Lealdade mal colocada? Vamos, Rafael. Vocês dois sabem que esse casamento é um arranjo. 3 anos de tratá-la como mobiliário caro não se transformam em amor verdadeiro da noite para o dia." As palavras atingiram onde deviam doer, mas Rafael não deu a Diego a satisfação de uma reação. "Você está certo sobre uma coisa", disse Rafael calmamente. "Eu a tratei mal, mas você está errado sobre o resto." "Sobre o quê?" "Sobre ela aceitar sua proposta." Rafael se inclinou para a frente. "Isabela é minha esposa, Alvarez, em todos os sentidos que importam, e vai continuar sendo." Diego riu, mas não havia humor no som. "Tanta certeza." "Baseada em quê? Em 3 anos de negligência?" "Baseada no fato de que ela me escolheu. Ontem à noite, quando voltou do jantar com você, ela escolheu ficar comigo." A expressão de Diego mudou ligeiramente. "Ela contou sobre nossa conversa? Sobre sua proposta? Sobre você pedir para ela ir com você para a Argentina?" Rafael sorriu friamente. "Sim, ela contou." E disse não. O silêncio se estendeu entre eles. Diego girou o copo de uísque entre os dedos, estudando Rafael. "E se eu aumentar a oferta? Sociedade total na empresa, participação nos lucros, liberdade criativa completa? Não é uma questão de dinheiro. Então é questão de quê?" Rafael se levantou, jogou algumas notas na mesa.
É questão de amor, Álvarez. Algo que você claramente não entende. Enquanto Rafael estava lidando com Diego, Isabela recebia uma visita inesperada. Helena Matarazzo chegou à mansão às 15 horas, dirigindo sua Mercedes prata com a eficiência militar que caracterizava tudo em sua vida. Isabela a recebeu na sala de estar, servindo chá em porcelana fina. Helena aceitou a xícara com um aceno seco. Imagino que saiba por que estou aqui, disse a matriarca sem preâmbulos. Na verdade, não sei. Meu filho passou a manhã no escritório do advogado da família, alterando documentos importantes. Documentos relacionados ao seu casamento. O coração de Isabela acelerou. Que tipo de documentos? Está transferindo 50% das ações do Grupo Matarazzo para seu nome. Também está criando um fundo fiduciário de 20 milhões de reais em sua conta pessoal. Isabela quase deixou cair a xícara. O quê? Além disso, está reformulando o acordo pré-nupcial. Se vocês se divorciarem, você ficará com metade de tudo que ele possui. Eu não entendo. Helena se inclinou para a frente, os olhos afiados estudando Isabela. Está fazendo isso para que você não possa alegar que fica com ele por interesse financeiro. Está eliminando todas as possíveis razões práticas para este casamento continuar existindo. A magnitude do que Rafael estava fazendo atingiu Isabela como uma onda. Ele estava apostando tudo nela, removendo todas as amarras financeiras que aprendiam ao casamento. Por que está me contando isso? Isabela perguntou. Helena sorriu pela primeira vez desde que chegara. Porque em 35 anos observando meu filho, nunca o vi fazer algo tão idiota ou tão corajoso. Ele está apaixonado por você de verdade. Dona Helena, não me entenda mal, querida. Ainda acho que este casamento começou de forma pouco convencional, mas se vai continuar, que seja por motivos certos. Helena se levantou. Rafael está arriscando tudo por você. Espero que você mereça. Depois que Helena foi embora, Isabela ficou sozinha com a magnitude do que estava acontecendo. Rafael não estava apenas dizendo que a amava. Estava provando com ações que poderiam destruí-lo se ela decidisse partir. Às 18 horas, Rafael chegou em casa para encontrar Isabela no jardim, mexendo nervosamente na terra ao redor das orquídeas. Ela se virou quando ouviu seus passos, e ele viu lágrimas em seus olhos. Minha mãe esteve aqui, disse ele, não como pergunta. Por que você fez isso? A voz dela tremia. Por que está arriscando tudo? Rafael se ajoelhou ao lado dela na grama, segurou suas mãos sujas de terra. Porque quero que você fique comigo porque me ama, não porque se sente obrigada. Quero que saiba que pode partir a qualquer momento e ficar bem financeiramente. Rafael, eu não quero seu dinheiro. Eu sei. É exatamente por isso que estou fazendo isso. Ele levou as mãos dela aos lábios, beijou cada dedo. Isabela, durante 3 anos, este casamento existiu por todos os motivos errados. Quero recomeçar pelos motivos certos. Ela o estudou por um longo momento. E quais são os motivos certos? Amor, parceria, construir uma vida juntos porque queremos, não porque temos que querer. Rafael tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel diferente da aliança simples que ela usava. Um solitário de diamante delicado, envolvido por pequenas pedras que formavam um desenho de folhas. Isabela Santos, disse ele, a voz embargada de emoção. Quer se casar comigo? De verdade desta vez? As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Sim, sussurrou. Sim, quero. Ele deslizou o anel em seu dedo ao lado da aliança original. Vamos fazer diferente desta vez. Vamos nos conhecer primeiro, namorar, construir algo real. Isabela riu através das lágrimas. Namorar? Já somos casados há 3 anos. Então vamos fingir que não somos. Vou te conquistar do jeito que deveria ter feito desde o início. Naquela noite, eles jantaram no jardim que Isabela havia criado, sob as luzes suaves que Rafael havia mandado instalar secretamente durante o dia. A mesa estava posta com velas e flores, e Rafael havia cozinhado pessoalmente,
um risoto de camarão que estava surpreendentemente perfeito. Onde aprendeu a cozinhar assim? Isabela perguntou impressionada. YouTube, Rafael confessou, ganhando uma gargalhada dela. Passei a tarde toda assistindo vídeos. Errei 2 vezes antes de acertar. A ideia dele se esforçando tanto para impressioná-la tocou Isabela profundamente. Por que não me pediu ajuda? Porque queria fazer algo especial só para você. Eles conversaram sobre tudo, suas infâncias, sonhos, medos. Rafael contou sobre a pressão de crescer como herdeiro da empresa, sobre noites insones preocupado com decisões que afetariam centenas de funcionários. Isabela falou sobre seus projetos de arquitetura sustentável, sobre como sempre sonhou em criar espaços que conectassem pessoas com a natureza. Sabe o que mais me impressiona em você? Rafael disse, servindo mais vinho. O quê? Este jardim. Ele gesticulou ao redor deles. Quando nos casamos, isto era apenas gramado. Você transformou num paraíso. É isso que você faz. Pega espaços vazios e os enche de vida. É isso que quero fazer profissionalmente. Criar espaços que inspirem, que curem. Então faça. Trabalhe comigo no Grupo Matarazzo, não como minha esposa, mas como sócia. Lidere nosso novo departamento de desenvolvimento sustentável. Isabela o estudou. Você falaria sério? Completamente. Temos projetos na América Latina que seriam perfeitos para sua visão. Hotéis que se integram com o ambiente, resorts que preservam em vez de destruir. Era tudo o que ela sempre sonhara. E quanto a Diego? Ele ofereceu algo similar. Rafael tensionou ligeiramente, mas manteve a voz calma. A decisão é sua. Mas se escolher trabalhar comigo, será porque minha proposta é melhor, não porque sou seu marido. A honestidade dele a tocou. Qual é sua proposta exata? Salário de R$200 mil por ano, mais participação nos lucros dos projetos que desenvolver. Liberdade criativa total. Orçamento de 5 milhões para começar. Isabela engasgou com o vinho. Rafael, isso é menos do que você vale, mas é um começo. Ele segurou a mão dela. Isabela, quero que sejamos parceiros em tudo. Nos negócios, na vida, no amor. Ela estudou o rosto dele, procurando por sinais de manipulação ou conveniência. Mas tudo o que viu foi sinceridade genuína. Tudo bem, disse ela finalmente. Aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu mais que qualquer contrato. Mais tarde, deitados na cama que agora dividiam, Isabela traçava círculos preguiçosos no peito de Rafael. Posso perguntar uma coisa? Disse ela. Qualquer coisa. Por que você realmente se afastou por 3 anos? E não me diga que foi só medo. Rafael ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, vulnerável. Porque você era perfeita demais. Como assim? Linda, inteligente, bondosa. Tudo o que eu sempre quis, mas nunca achei que merecesse. Ele beijou o topo da cabeça dela. Meu pai morreu quando eu tinha 25 anos. Tive que assumir uma empresa de bilhões, tomar decisões que afetariam milhares de pessoas. Durante anos, o trabalho foi tudo que conheci. Isabela levantou a cabeça para olhá-lo. E então? E então apareceu você, esta mulher incrível que poderia ter qualquer homem que quisesse. E eu pensei, como posso competir com isso? Como posso ser digno de alguém como ela? Então você decidiu não tentar. Exato. Mantive distância porque tinha medo de que, se tentasse te conquistar de verdade, você perceberia que eu não era suficiente. Isabela se moveu para ficar por cima dele, enquadrando seu rosto com as mãos. Rafael Matarazzo, disse ela firmemente. Você é um idiota. Ele piscou, surpreso. Obrigado. Durante 3 anos eu achei que você me considerava inferior. Não boa o suficiente para sua atenção. Quando na verdade você achava que era você quem não era bom o suficiente para mim. A ironia da situação os atingiu ao mesmo tempo. 3 anos perdidos por causa de inseguranças mútuas. Somos um par e tanto.
Rafael disse rindo. Somos, Isabela concordou, beijando-o profundamente. Mas acabaram os mal-entendidos. Daqui para frente, honestidade total. Honestidade total, ele prometeu, selando o acordo com um beijo que prometia novos começos e segundas chances. Do lado de fora, a chuva começou a cair suavemente sobre o jardim que Isabela havia criado, nutrindo as plantas que cresceriam ainda mais fortes após a tempestade. Era uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo dentro da mansão. Algo belo florescendo depois de um longo período de seca emocional. Rafael e Isabela finalmente haviam encontrado o caminho um para o outro, e desta vez estavam determinados a construir algo que durasse para sempre. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas panorâmicas do novo escritório de Isabela no 20º andar do edifício Matarazzo, banhando as plantas que ela havia estrategicamente posicionado para criar um ambiente mais humano no espaço corporativo. Sua mesa estava coberta de projetos, plantas baixas de um eco-resort no Pantanal, estudos de impacto ambiental para um hotel sustentável em Fernando de Noronha e os primeiros esboços de um complexo residencial ecológico em Campos do Jordão. Isabela Santos Matarazzo, agora ela usava o nome completo com orgulho, havia se tornado uma das arquitetas mais requisitadas do Brasil em tempo recorde. Seu departamento de desenvolvimento sustentável no Grupo Matarazzo tinha uma lista de espera de clientes, e suas inovações em arquitetura eco-friendly estavam sendo estudadas em universidades. Mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios que começavam a chegar, nem as matérias em revistas especializadas. Era a transformação completa de sua vida pessoal. Bom dia, linda. A voz familiar de Rafael a fez sorrir antes mesmo de se virar. Ele entrou no escritório carregando 2 xícaras de café e um buquê pequeno de orquídeas do jardim deles. Em 6 meses, Rafael havia se tornado o marido que ela sempre sonhara ter. Atencioso, carinhoso, presente. Todos os dias ele encontrava pequenas formas de demonstrar amor. Flores no escritório, bilhetes carinhosos no espelho do banheiro, jantares surpresa quando ela trabalhava até tarde. Bom dia, amor. Isabela se levantou para beijá-lo, um gesto que havia se tornado natural como respirar. As orquídeas estão lindas. Não tanto quanto você, Rafael murmurou contra seus lábios, provocando aquele arrepio familiar que ela sentia toda vez que ele a tocava. Lisonjeador, ela riu, mas o rosto corou ligeiramente. Mesmo depois de 6 meses redescobrindo um ao outro, Rafael ainda conseguia fazê-la se sentir como uma adolescente apaixonada. Como estão os projetos? Ele perguntou, olhando os desenhos espalhados na mesa. O eco-resort do Pantanal está quase pronto para a apresentação. O cliente quer algo que se integre completamente com a paisagem natural. 0 impacto no meio ambiente. Rafael estudou as plantas baixas, impressionado com a genialidade das soluções de Isabela. Estruturas elevadas para não interferir no ciclo das águas, materiais locais, energia solar e captação de água da chuva, sistema de tratamento biológico de esgoto, jardins verticais para isolamento térmico. Isabela completou, animada. Vai ser revolucionário. A paixão dela pelo trabalho era contagiante. Rafael se pegou apaixonando-se por ela novamente todos os dias, descobrindo novas facetas de sua inteligência e criatividade. Tenho uma surpresa para você, disse ele, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Isabela franziu o senho. Rafael, você sabe que não precisa ficar me dando presentes. Abra. Dentro do envelope havia 2 passagens aéreas para Buenos Aires e a confirmação de reserva em um dos hotéis mais exclusivos da cidade. Uma lua de mel de verdade, Rafael explicou, observando a expressão de surpresa no rosto dela. 3 anos atrasada, mas pensei que era hora. Isabela olhou as passagens, depois para ele. Rafael, eu não posso viajar agora. Tenho a apresentação do projeto na próxima semana e... Já conversei com os clientes. Eles podem esperar mais uma semana. Rafael segurou as mãos dela. Isabela, quando foi a última vez que você tirou uma folga?
Você tem trabalhado 12 horas por dia desde que assumiu o departamento. Ele tinha razão. Isabela havia se jogado no trabalho com uma paixão que beirava a obsessão, como se estivesse compensando os 3 anos perdidos. Mas os projetos vão estar aqui quando voltarmos. Você precisa descansar. E eu preciso de um tempo sozinho com minha esposa, longe de reuniões e planilhas. E a palavra esposa ainda provocava borboletas em seu estômago quando dita com aquela intensidade amorosa. Buenos Aires, ela murmurou, imaginando as possibilidades. Tango, vinho Malbec, arquitetura incrível para você estudar. Rafael tentou persuadi-la. E principalmente 5 dias só nossos. Isabela mordeu o lábio, dividida entre responsabilidade profissional e o desejo de passar tempo ininterrupto com Rafael. Tudo bem, disse finalmente, sendo recompensada com um sorriso radiante. Mas só porque você mencionou arquitetura. Só por isso? Rafael a puxou para seus braços, os olhos brilhando com malícia. Bom, talvez por algumas outras razões também, ela admitiu, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. O interfone da mesa tocou, interrompendo o momento. A voz da secretária de Isabela soou pelo alto-falante. Doutora Matarazzo, tem um senhor Diego Álvares aqui querendo falar com a senhora. Diz que é urgente. O nome caiu entre eles como um balde de água fria. Rafael se afastou ligeiramente, sua expressão se endurecendo. Que diabos ele quer aqui? Murmurou. Isabela suspirou. Nos últimos 6 meses, Diego havia tentado contato várias vezes. E-mails profissionais, mensagens no LinkedIn, até um buquê de flores com um cartão pedindo uma conversa entre velhos amigos. Ela havia ignorado tudo. Mande ele subir, disse no interfone, depois olhou para Rafael. É melhor resolver isso de uma vez. Quer que eu fique? Não. Preciso lidar com isso sozinha. Rafael hesitou, claramente desconfortável com a ideia de deixá-la sozinha com Diego. Mas então assentiu, beijou sua testa. Estarei no meu escritório se precisar de mim. 5 minutos depois, Diego Álvares entrou no escritório de Isabela. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras que falavam de noites mal dormidas. O terno ainda era impecável, mas havia algo derrotado em sua postura. Isabela, disse ele parando na entrada. Obrigado por me receber. Diego. Ela permaneceu atrás da mesa, mantendo distância profissional. O que o traz aqui? Ele olhou ao redor do escritório, notando os prêmios na parede, as plantas, os projetos espalhados. Vejo que está se saindo bem. Sempre soube que seria brilhante. Obrigada. Mas imagino que não veio aqui para falar sobre minha carreira. Diego riu sem humor. Sempre direto ao ponto. Era uma das coisas que mais admirava em você. Ele se aproximou da mesa, mas manteve distância respeitosa. Vim aqui me despedir. Isabela piscou surpresa. Como assim? Estou voltando para a Argentina definitivamente. Os negócios no Brasil não deram certo como esperava. Havia subentendidos na frase que Isabela preferiu ignorar. Sinto muito ouvir isso. Você sente? Diego a estudou. Ou está aliviada? A pergunta direta a pegou desprevenida. Diego. Está feliz, Isabela? De verdade? Ela poderia ter dado uma resposta diplomática, mas algo na vulnerabilidade dele a fez optar pela honestidade. Muito feliz. Mais do que imaginei que fosse possível. Diego assentiu lentamente. Ele mudou, então? Matarazzo? Nós dois mudamos. Isabela se sentou, gesticulou para que ele fizesse o mesmo. Diego, eu... Você não precisa explicar nada, ele a interrompeu. Eu vim aqui esperando. Não sei o que esperava. Talvez que você dissesse que cometeu um erro, que ainda pensava em mim, Diego. Mas vendo você aqui, neste escritório que é claramente seu reino, falando sobre seus projetos com os olhos brilhando, ele suspirou. É óbvio que você encontrou onde pertence. O silêncio se estendeu entre eles. Diego se levantou,
caminhou até a janela que dava vista para São Paulo. Sabe o que é irônico? Eu ofereci tudo o que achei que você queria: carreira, aventura, paixão. Mas esqueci do mais importante. E que foi? História, raízes, a possibilidade de construir algo do zero com alguém. Ele se virou para encará-la. Matarazzo pode te dar isso. Vocês têm 3 anos de base, mesmo que difíceis. Eu seria sempre o cara que tentou te tirar de tudo que você conhece. A percepção dele a surpreendeu. Diego, você é um homem incrível. Vai encontrar alguém que me valorize da forma que você valoriza seu marido? Ele sorriu tristemente. Espero que sim. Diego caminhou em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. Uma última coisa, Isabela. Se algum dia ele voltar a te tratar mal, a te ignorar, você tem meu número. Isso não vai acontecer. Não, acho que não vai. Ele a olhou uma última vez. Adeus, Isabela. Seja feliz. Depois que Diego saiu, Isabela ficou sozinha no escritório processando a conversa. Havia algo final naquele encontro, um fechamento de um capítulo que nunca chegou a ser escrito. 10 minutos depois, Rafael apareceu na porta claramente tentando parecer casual. Como foi? Ele veio se despedir. Está voltando para a Argentina definitivamente. Rafael relaxou visivelmente. E como você se sente sobre isso? Isabela se levantou, caminhou até ele. Aliviada e grata. Grata. Por ele ter aparecido na minha vida no momento certo. Se não fosse por Diego, talvez você nunca tivesse percebido que estava me perdendo. Rafael a envolveu nos braços, puxando-a para perto. Eu seria o maior idiota do mundo se deixasse isso acontecer. Seria. Ela concordou, provocando-o. Mas se redimiu bem. Só bem? Bom, ainda estou avaliando seu desempenho como marido. Isabela disse com falsa seriedade. A lua de mel em Buenos Aires pode ajudar sua pontuação. Rafael riu, beijou seu pescoço. Preciso melhorar minha nota? Drasticamente. Ela sussurrou, sentindo o calor familiar se espalhando pelo corpo quando ele encontrou aquele ponto sensível atrás da orelha. Então é melhor começar agora, ele murmurou, trancando a porta do escritório. Rafael, estamos no seu prédio, no horário comercial. É o meu prédio, ele disse, baixando as persianas. E você é minha esposa. Acho que posso convencer minha funcionária favorita a fazer uma pausa para o almoço. O protesto de Isabela morreu quando ele a beijou, profundo e possessivo, fazendo-a esquecer onde estavam, que horas eram, tudo exceto a sensação de estar completamente amada. 3 dias depois, aeroporto de Guarulhos. Tem certeza de que não esqueceu nada? Rafael perguntou pela 5ª vez, enquanto esperavam o embarque para Buenos Aires. Rafael, você trouxe 3 malas para 5 dias. Acho que estamos bem abastecidos. Isabela riu, mexendo no novo anel que ele havia dado a ela na noite anterior. Um anel de eternidade com pequenos diamantes que simbolizava o 1º ano do novo casamento deles. Quero que esta viagem seja perfeita. Vai ser perfeita porque vamos estar juntos, ela disse, beijando-o suavemente. Rafael, você precisa parar de tentar compensar 3 anos em 6 meses. Não estou indo a lugar nenhum. Promete? A pergunta tinha um tom vulnerável que fez o coração de Isabela se apertar. Mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda tinha medo de perdê-la. Prometo, disse firmemente. Rafael Matarazzo, você está preso a mim para sempre. É melhor se acostumar. O sorriso que iluminou o rosto dele valeu mais que todas as joias do mundo. Quando o voo foi chamado, eles embarcaram de mãos dadas, prontos para a primeira viagem, como um casal verdadeiramente apaixonado. Durante a decolagem, Isabela olhou pela janela vendo São Paulo diminuir abaixo deles. 6 meses atrás, sua vida era uma rotina vazia de solidão e sonhos abandonados. Agora tinha carreira, propósito e, principalmente, um amor que crescia mais forte a cada dia. No que está pensando? Rafael perguntou, notando sua expressão contemplativa.
em como a vida pode mudar completamente em pouco tempo, em como às vezes precisamos quase perder algo para perceber seu valor. Rafael entrelaçou os dedos nos dela. Em como dois estranhos podem se tornar almas gêmeas quando param de ter medo de se conhecer. Exato, Isabela sorriu. Somos uma história de amor pouco convencional. A melhor história de amor que conheço, Rafael disse, levando a mão dela aos lábios. E estamos apenas no começo. Enquanto o avião subia nas nuvens, rumo a Buenos Aires e a lua de mel que marca um novo capítulo em suas vidas, Isabela Santos Matarazzo sabia que havia encontrado não apenas o amor, mas também a si mesma. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe essa história com quem você ama. Que você tenha um dia abençoado.